Boa tarde, eu sou Elias Ramos. Estamos gravando para hoje sobre a epístola de Tito, que Paulo, escreveu, um dos cooperadores de Paulo, E esse canal fala de Jesus, fala do Evangelho, tentamos levar a palavra do Senhor para todos, Paulo, o tema dessa epístola é pastoral, enfatizando a conexão da doutrina confiada aos homens fiéis com a santidade de vida. A esperança está na conexão do serviço do apostolado de Paulo. Ele foi um apóstolo da esperança, da vida, a esperança e da vida eterna, a qual Deus prometeu antes dos tempos eternos a nosso Salvador, Jesus Cristo. Foi alguma coisa que eu escrevi. Agora vou ler a epístola, depois eu comento. Essa epístola é 3 capítulos. Vou tentar ser mais breve possível. Vou ler o primeiro capítulo, vou comentar e vou tentar ler o segundo e se der. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Em tempos devidos, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbítero conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não são acusados de dissoluções, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de top ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, paradores, frívolos, enganadores, especialmente o da circuncisão. É preciso fazer calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por sob ganância. Foi mesmo dentre eles um dos seus profetas que disse: Cretense, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviando da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professa e conhece, selo, entretanto, nega por suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes, reprovados por toda boa obra. Aqui é o capítulo 1. Aqui nos fala, Paulo, como deve ser o bispo, irrepreensível marido de uma só mulher. Jesus nos fala que quem se separa, se não for por adultério, se separa. Quem casa com a separada ou separado comete pecado, adultério. É bom que o homem se converta-se e busque o seu companheiro, a sua companheira e se associe de novo. Se reconcilie. E nos fala aqui que seja o bispo marido de uma só mulher. A gente tem vendo pastores aí casando, descasando. Tem um aí que é um cantor, o pastor casou 7 vezes.
Esse mandamento aqui da Escritura e já condena ele. E tem muita gente que estão na igreja, sabe que o indivíduo, o bruto, está errado e continua na igreja do cara. Ou não expulsa o cara, ou continua na igreja do cara. Não espancador, né? O cara não pode ser, o cara que for consagrado a bispo ou diácono, não pode ser espancador, tem que ser hospitaleiro, benigno, ter domínio próprio de si, que é difícil, entendeu? Indispensável que o bispo seja irrepreensível. Quanta gente está sendo repreensível aí. Mas ser irrepreensível é difícil. Como dispenseiro de Deus, não arrogante, não enracido, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de top ganância. Só isso aqui de top ganância. Tem gente pedindo até tridismo, vendendo Bíblia a 1.000 e poucos reais. A gente sabe que uma Bíblia, com menos de 100 reais, você compra uma Bíblia. Boa, hein? Estamos fazendo comércio nas igrejas. E tem muitas igrejas aí que não foi Deus que consagrou, né? Tem muitas igrejas do homem, ensinando doutrinas dos homens, né? Aqui no versículo 14 fala, não ocupe com fábula judaica, no caso a gente não são judeus, nem com mandamento de homem desviando da verdade. Tem muito mandamento de homem aí que não está conforme a Sagrada Escritura. Muita meninice e muita coisa que não é meninice, é mandamento do homem, não corta cabelo, não faz maquiagem, não a calça comprida, né, eu não sou a favor da bebida, mas se bebida também não é pecado desde o momento que não se embriaga, entendeu? Então tem muita coisa aí que a pessoa está ensinando, doutrina dos homens, mandamento de homem. Se você tem um vício do cigarro, mas crê no Senhor Jesus e quer ser batizado, não pode ser batizado. Fumar não é pecado, não. Embora que o cigarro faz mal, dá câncer. Mas a pessoa precisa ser liberta, com amor. É o próprio Espírito de Deus que vai libertar a pessoa aos poucos. Não uma coisa... lá em Atos dos Apóstolos, aquele eunuco, ministro lá da rainha Cambice, ele falou para Filipe, ele estava lendo a Escritura, o anjo mandou Filipe se aproximasse, o Espírito de Deus mandou que Filipe se aproximasse da carroça, e aí Filipe perguntou, o que você está lendo? Você entende? Ele falou, não tem ninguém que explique. Então Filipe mandaram para a carruagem, Filipe entrou e explicou a ele sobre a vinda de Jesus, derramamento do Espírito Santo. E ele falou assim, que eu creio, o que me impede de ser batizado? Se parar perto de uma poça d'água, devia ser um rio ou alguma coisa, e Filipe o batizou. Nada impede ninguém de ser batizado, desde o momento que crê. As pessoas, às vezes, não entra no reino de Deus e impede as pessoas de entrar no reino. Né? Botando um empecilho para as pessoas serem batizadas. Porque tem um vício de cigarro, tem um vício de bebida. Mas a pessoa crê no Senhor Jesus e quer ser liberto, o Espírito de Deus vai fazer a obra. Desde o momento que não fale mal de Jesus, desde o momento que crê que o Senhor Jesus, mas ele tem um vício. O vício é complicado. Gente que tem vício, para largar o vício, é físico. Tem um vício espiritual, que eu sei que tem um espírito que bota. Esse, quando aceita Jesus, se larga na mesma hora. Mas tem um vício que é físico. Esse só com o tempo, só com autocontrole. Jesus vai dando esse autocontrole do Espírito Santo. Vamos lá, capítulo 2. Tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam transparentes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que seja séria em seu proceder,
não caluniadoras, nem escravizada a muito vinho, seja mestra do bem. Aqui já está falando não ser escravizada a muito vinho, não foi impedido de tomar vinho, tá? Era um hábito naquela época. A fim de instruir as jovens recém-casadas e amar os maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aos seus moços, de igual modo, exorta-os para que em toda coisa seja criteriosa. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Quanto aos servos, que seja em tudo obediente ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não seja respondões. Não furte, pelo contrário, dê prova de toda a fidelidade, a fim de ornare de toda boas coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Portanto, a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata e justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, e ninguém hoje se despreza. Aqui nos fala que devemos estar pensando nas boas coisas, não estarmos nos pensamentos vagos. E o vinho aqui não é suco de uva não, tá? Antigamente se usava vinho para purificar a água, que a água era contaminada, e o vinho era usado como vinagre para purificar a água. E o vinho, quando ele deixa de ser vinho, ele é suco. E aqui fala que é vinho. Vinho tem a parte química quando o suco de uva ele se transforma em vinho, tem um álcool, tá? Tem um álcool. Quem disser que eles não bebiam vinho é mentiroso. Eles bebiam, naquele tempo eles bebiam vinho, jogavam vinho na água para purificar a água, né? Porque o vinho, a fermentação da uva produzia vinho, e quando se fermenta, se produz álcool. Eles bebiam vinho. Todo o Velho Testamento e Novo Testamento bebia vinho. Não dizer que era suco de uva era mentira, tá? Aqui no capítulo 3, lembra de que se sujeite aos que governam, as autoridades, seja obediente, seja pronto para toda boa obra, não difame a ninguém, nem seja a tecadores, né? Tecadores aqui a pessoa não ser maldizente, né? Mas com dado, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos necios, desobedientes, desregados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, adiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz tudo, viu? Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A esperança que nós temos. Foi esta palavra a quem eu quero que, no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que se têm crido
Em Deus seja solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes, proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita homens facciosos depois de administrá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, por si mesma está condenada. E aqui é a última exortação. Quando você enviar a Temas, o Tiquito, apressa-te vir a Micópolis, a meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminhada com diligência Zema, o intérprete da lei Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprenda também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que se acham comigo se saudam. Saudam-se contra os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Isso aqui é a saudação final a Tito. Bem, aqui ele fala que evitar homens facciosos, homens que têm contenda. Uma vez admestra uma pessoa, duas, e ela não aceita a palavra de Deus, dá de mão. Né? Isso também a gente pode também falar para pessoas que dizem que são crentes e estão fora da doutrina, da palavra de Deus. Né? Tem muita gente aí que se diz crente, cristão, estão em igreja nenhuma, ou se estão em igreja, eles processam a doutrina da sua igreja, mas não a doutrina bíblica. São amantes de si mesmo, amam a sua igreja, mas não a Jesus Cristo. Não a doutrina da fé. Que quem separa, quem convence o homem, quem purifica o homem dos pecados, quem tira o vício da pessoa é o Espírito Santo. Desde o momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, na sua mente, nos seus gostos. E se você dando liberdade ao Espírito Santo, ele vai te curando, internamente e externamente. A cura vem de dentro para fora. Não de fora para dentro, como muitos querem impor. Aquele que se converte, tem algum vício e não quer, ainda não está liberto de tudo, quer impor a ele, se vista assim, faça assim, põe brinco, não, sei lá. Isso é imposição do homem. A liberdade vem de dentro para fora. É o próprio Espírito Santo que vai transformando. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não é homem nenhum. Nem eu, nessa live, estou convencendo a você. Quem estiver convencendo a você é o Espírito de Deus. É Ele que vai trabalhar. Se você conseguir entrar nesse canal e ver até o final, vai ver que o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração. Cai nessa live, nessa paz, nessa tarde. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de ir lá assinar o canal, ali no sininho, todas as notificações, ser informado para o YouTube, que o YouTube ele percebe que esse vídeo é importante e ele simplesmente manda para você e para outras pessoas. E se puder, compartilhe. Cai na paz, que o Senhor Jesus vos abençoe, você sendo cristão, ou sendo evangélico, ou sendo católico, ou sendo espírita, ou budista, ou qualquer outra religião, possa entender que Jesus te ama, que Jesus veio para todos, não veio para uma parcela da sociedade, nem de algumas pessoas. Ele veio para todos, embora que nem todos o aceitaram. Possamos aceitar o Senhor Jesus no nosso coração e deixar o Espírito Santo falar melhor em cada dia em nossas vidas. Cai na paz, tá?